Você sabe o que é paganismo? Vem comigo para uma introdução da religião centrada na Terra. Oi, gente, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho sobre paganismo? Os vídeos agora são a partir deste livro maravilhoso, desse casal incrível, Joyce e River Higginbotham, acho que é assim que fala, explicando um pouquinho do que é o paganismo, né? Esse nome tem estado tanto nas redes sociais, né? Tem tanta gente falando esse nome, o que é isso? Então, eu vou trazer para vocês, capítulo a capítulo, um pouquinho do que é o paganismo, um pouquinho do que é essa religião centrada na Terra. E a gente começa falando, a gente, porque somos várias pessoas, a gente começa um pouquinho falando que quando a gente fala paganismo, a gente está falando de uma coisa muito grande, né? A gente está falando de hábitos, a gente está falando de resgates de culturas, a gente está falando de um religamento, se é que existe essa palavra desta forma colocada, entre o homem e a natureza. Porque o paganismo, pela etimologia dessa palavra, o pagão é aquele que vive na terra. Aqui, dentro da minha realidade, eu poderia falar que o pagão é aquele que é o caipira, que mora na roça, que faz o culto dos grãos, que planta, que colhe, que hoje, né, toda uma indústria do agronegócio, mas a gente está falando daquele que cultua as estações e celebram as estações do ano. A a maré baixa das estações, a maré alta das estações, a maré baixa da maré, a maré alta da maré, a maré baixa da terra, todas as oscilações de temperatura, de estações, de movimento dos planetas, dos astros. Então, quando a gente vai falar de paganismo, é importante a gente entender que a gente está falando de uma observação da natureza como um todo, de uma forma que hoje nós, pessoas desta realidade, não conseguimos muitas vezes mensurar, porque a gente não vive mais nessa realidade de contemplação da natureza. Por isso que eu uso a palavra religar com muitas aspas, porque eu tô falando de você observar o ciclo da vida, da natureza, dentro do seu movimento cotidiano social numa grande capital ou numa cidade mediana, não naquele ambiente de contemplação da natureza, como dentro de um sítio, de uma fazenda, no alto de uma montanha, num retiro espiritual longo, onde você pode contemplar, né? A gente tem contas a pagar, a gente tem que correr para trabalhar, alimentar as crianças, a escola, é carro, é internet, é água, é luz, é aluguel, é boleto da casa, enfim, comida, né? Roupa, diversão, cultura, enfim, remédios às vezes. Então a gente acaba esquecendo de contemplar a natureza. Então, quando eu trago a palavra religar, eu vou falar para você se voltar a conectar com as energias da natureza. E esse livro traz isso de uma forma religiosa, de uma forma espiritualista. E aí, eu me propus a fazer uma série de vídeos, capítulo a capítulo, que ele é muito rico, muito cheio de detalhes, para a gente entender um pouquinho do que é essa religiosidade que está tão na moda, mas que de verdade é muito antiga, que na verdade é um resgate à nossa ancestralidade e às nossas primeiras essências, aquela onde a gente tinha tempo e prazer em contemplar a natureza. Porque cá entre nós, né? Muitas vezes a gente não consegue ficar parado contemplando um pôr do sol.
Às vezes a gente acha que a gente está perdendo tempo. Nossa, preciso responder tal mensagem. Você está na frente do pôr do sol, com o celular na mão, respondendo uma mensagem para alguém que você está falando que você está vendo um pôr do sol. Só que você nem viu o sol, né? Você nem estava presente no pôr do sol. Você nem entendeu o que ele quis dizer para você antes dele ir para o outro lado do globo, antes dele ir dormir no colo da mãe. Então o paganismo vai falar tudo isso pra gente, vai trazer um olhar mais natural para as coisas, um olhar mais contemplativo e por isso sagrado. Então, se você tem curiosidade sobre esse assunto, acompanhe essa série de vídeos que vai ser fantástico fazer essa viagem com você. Um beijinho e tchau, tchau!